Queridos irmãos e irmãs, hoje eu quero refletir com vocês sobre como a voz de Deus se manifesta através da natureza, da correção e do castigo, nos guiando para o caminho da retidão e da paz. A Bíblia nos ensina que a criação é uma das maneiras pelas quais Deus fala conosco. O salmista declara: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Salmos 19, verso 1. A natureza, em toda a sua beleza e grandiosidade, é uma expressão do poder e da presença de Deus. Cada pôr do sol, cada montanha, cada rio murmura a glória do Criador, lembrando-nos de sua soberania e cuidado. Mas a voz de Deus não se limita a nos maravilhar com a criação. Ele também nos corrige e nos disciplina, porque Ele nos ama, como diz em Hebreus 12, verso 6. O Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. A correção divina, muitas vezes vista como um castigo, é na verdade um ato de amor. Assim como um pai corrige o seu filho para guiá-lo no caminho certo, Deus nos corrige para nos afastar do pecado e nos aproximar dele. Às vezes, a natureza também pode ser um instrumento de correção divina. Quando olhamos para as calamidades naturais, podemos ser tentados a vê-las apenas como desastres, mas também devemos considerar que elas podem ser sinais de Deus, chamando-nos ao arrependimento e à reflexão. O profeta Amós nos alerta: eu trouxe sobre vocês a destruição, como fiz a Sodoma e a Gomorra. Vocês eram como um tição tirado do fogo, mas não voltaram para mim. Amós 4, verso 11. É essencial lembrar que a correção de Deus não é para a nossa destruição, mas para a nossa edificação. Deus não deseja nos punir, mas nos restaurar. Ele nos chama a refletir sobre nossos caminhos e a alinhar nossas vidas com a sua vontade. Desde os tempos antigos, vemos que Deus, em seu amor, permite que a natureza seja um meio de despertar o coração endurecido do homem, para que ele se volte a ele em arrependimento e obediência. No livro de Amós, Deus adverte Israel dizendo: eu também vos feri com queimadura e ferrugem, a multidão dos vossos jardins e das vossas vinhas, das vossas figueiras e das vossas oliveiras devorou o gafanhoto. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Amós 4, verso 9. Aqui, Deus usou a seca, as pragas e a devastação das colheitas para mostrar seu descontentamento com a desobediência do povo. Mas eles não se voltaram para ele. Outro exemplo poderoso está em Isaías 45, verso 7, onde o Senhor declara: eu formo a luz e crio as trevas, e faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Este versículo nos lembra que tudo está sob o controle de Deus e Ele pode utilizar tantas bênçãos quanto as adversidades da natureza para cumprir seus propósitos. Em Deuteronômio 28, versos 23 a 24, Deus dá instrução clara sobre as bênçãos da obediência e as maldições da desobediência. Ele avisa que, se o povo se afastar de seus mandamentos, a terra não dará seu fruto, o céu se tornará como bronze e a chuva será retida. Esses castigos naturais não são apenas uma demonstração do poder de Deus, mas também um chamado urgente ao arrependimento. Ainda em Jó 37, verso 13, Eliú reconhece que Deus pode usar as tempestades e os fenômenos climáticos ou como vara, ou para a terra, ou para a beneficência. Ele os faz vir. Isso nos ensina que, seja como juízo ou como bênção, a natureza está sempre sob o comando soberano de Deus. Portanto, que possamos reconhecer os sinais dos tempos e os instrumentos que Deus usa para nos corrigir, voltando-nos a Ele com um coração sincero. 2 Crônicas 7, verso 14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar
e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Em nossa jornada espiritual, reconhecer a voz de Deus na natureza, na correção e até mesmo no castigo é essencial para nosso crescimento e maturidade na fé. Essas manifestações divinas não são meramente circunstâncias externas, mas convites íntimos para uma comunhão mais profunda com o Criador. A beleza da criação nos lembra da majestade de Deus, enquanto a correção nos revela seu amor paternal, que não nos abandona ao erro, mas nos guia pacientemente de volta ao caminho da vida. Compreendamos então que cada correção é uma expressão da graça de Deus, uma oportunidade de reorientação para a santidade, e que cada aspecto da natureza, seja na calmaria ou na tempestade, é uma voz que ecoa o chamado divino para nos aliarmos à sua vontade. Sejamos sensíveis a essa voz, permitindo que ela molde nosso caráter e nos aproxime cada vez mais da perfeita imagem de Cristo. Assim, na plenitude do tempo, veremos que tudo que Deus permite em nossas vidas, seja a paz que acalma ou o vento que corrige, é para nos tornar completos em seu amor, e é nesse amor que encontramos a verdadeira paz, a paz que excede todo entendimento. Que nossos corações sejam sempre receptivos à voz de Deus em todas as suas formas. Deus te abençoe, em nome de Jesus.